Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Os olhos de Tânia nunca mais vão me olhar como antes. Eu nunca pensei que podia chegar tão longe ao ponto de trair a confiança de uma pessoa que sempre esteve do meu lado. Mas, em momentos de desespero, você faz coisas que pensa que nunca faria. Numa noite de lua cheia, eu me encontrei sozinha, mergulhada em uma mentira tão profunda que, para me salvar, acabei me perdendo ainda mais. Se você está ouvindo isso, meu nome é Ana, e talvez você se pergunte o que me trouxe até aqui. Não temos muito tempo, então me diga seu nome e de onde você está me ouvindo. Às vezes, é fácil esquecer que existem outras vozes além da nossa, e, confesso, é difícil para mim partilhar essa história. Mas acho que preciso, não para ganhar perdão, mas para deixar esse peso que me sufoca. Tânia sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. Minha melhor amiga, confidente e, às vezes, meu porto seguro. Eu sempre admirei sua força e determinação, mas quando ela começou a se afastar, eu não percebi. O trabalho, a vida pessoal, tudo começou a consumi-la. E enquanto ela se afastava, eu fui me aproximando de algo que nunca desejei, do Marcos. Ele entrou na minha vida como um sopro de ar fresco, sem saber a tempestade que causaria. Eu não queria, não precisava desse tipo de complicação, mas havia algo nele, talvez um magnetismo que não consegui ignorar. No início, nós falávamos sobre trivialidades, tudo com uma inocência que beirava a desonestidade. Tânia sempre me dizia para cuidar de mim mesma, mas primeiro devo ter cuidado dela. Certa noite, Tânia me convidou para um jantar em sua casa. Marcos também estava lá, e o clima esquentou de uma maneira que eu não esperava. A tensão entre nós era palpável. Ele me lançou um olhar que me fez tremer por dentro. Eu sabia que aquilo estava errado, mas naquele momento fui tomada por uma vontade incontrolável. O jantar terminou e Tânia foi para a cozinha cuidar da sobremesa. No exato segundo em que ela se virou, apresentando as costas, o mundo se reduziu à nossa respiração entrecortada. Eu e Marcos nos olhamos como se fôssemos os últimos habitantes do planeta em um campo de desolação. E então, sem pensar, eu me aproximei dele. "Acho que você devia me ajudar com algo", eu murmurei, minha voz soando mais ousada do que eu realmente me sentia. Ele sorriu, um sorriso que iluminou seus olhos aférrimos. "E o que você tem em mente?", ele perguntou, a ironia dançando em seu tom. "Vamos para o quarto, eu preciso de um momento sozinha", eu disse com uma confiança que não sentia. Eu sabia que aquilo era um erro, mas era um erro que parecia pequeno diante da tempestade que se aproximava. Quando finalmente adentrei aquelas paredes, o tempo parou, e tudo o que eu fazia era escutar meu próprio coração acelerado. Tânia e suas advogações morais estavam muito longe naquele instante. E naquela decisão fatal, naquela escolha de dividir os sussurros e o silêncio com um homem que não era dela, eu enterrei, naquela mesma noite, tudo o que eu sabia sobre amor e amizade. Mas o que, afinal, era aquilo? Desejo? Cobiça? O que eu estava fazendo? Meus pensamentos eram um turbilhão e eu não tinha certeza se era a paixão ou a culpa que falava comigo naquele momento. Voltei para casa com a sensação de que tudo tinha mudado e o peso da traição começou a se instalar em meu peito. Eu sabia que tinha ferido Tânia de uma maneira que não tinha como consertar. A questão não era se eu deveria contar, mas quando e, acima de tudo, como viveria com essa escolha. Meus dias se tornaram um jogo de esconde-esconde, os olhares de Tânia agora carregados de desconfiança. Cada mentira que eu disfarçava era como uma corrente que se apertava em torno do meu pescoço. E mesmo assim, naquele sussurro dele, naquela possibilidade de libertação que ele representava, eu não conseguia parar de pensar sobre como eu tinha ido longe demais. Mas a verdade é que, quanto mais eu tentava sufocar minha culpa, mais forte ela se tornava. Cada frase que eu ouvia de Tânia agora parecia um eco de condenação, transformando meu silêncio em um peso insuportável.
E no brilho do olhar de Marcos estava a tentação de uma liberdade que nada poderia reparar. O ápice dessa história estava se aproximando. Era no olhar vivo de Tânia que eu encontrava as minhas decisões mais profundas. E tudo o que eu podia fazer era me preparar para a tempestade que estava prestes a cair sobre nós. Mas, naquele instante, ainda havia um fio de esperança, uma possibilidade de conserto, ou talvez uma chance de me perder ainda mais. Tânia tinha sentado no sofá, os olhos perdidos em algum lugar entre suas próprias lembranças e a atualidade sufocante. Quando olhei para ela, a cena era como um filme mudo, onde tudo o que eu podia sentir eram os altos e baixos de uma amizade que se estirava entre nós como um fio prestes a romper. Ela tinha perguntado como eu estava, mas a sinceridade fez-se uma sombra entre nós. Era uma pergunta que eu não sabia responder, porque, na verdade, eu me sentia apavorada. No fundo, eu estava me desculpando para mim mesma, tentava encontrar uma saída em meio àquelas paredes que agora pareciam pulsar com segredos. Você está quieta hoje, Ana? Está tudo bem? A preocupação na voz dela, mesmo sobre um manto de normalidade, soava como um aviso de incêndio. Sim, só cansada do trabalho. A mentira escapuliu pelos meus lábios como se quisesse me trair. Ouvindo essas palavras, eu sabia que estava apenas alimentando o mar de culpa que crescia dentro de mim, mas não encontrava alternativas. Tânia levantou-se para buscar um copo d'água. O som da água ao ser vertida no vidro foi um lembrete amargo do que eu tinha feito. Cada gota parecia ecoar nossa amizade, enquanto minha verdade, escondida nas sombras, pulsava o ritmo do meu coração desenfreado. O que eu realmente desejava era poder voltar no tempo, apagar os elementos que me levaram até ali, mas, ao mesmo tempo, a ligação com Marcos era como um laço que me puxava para uma nova realidade que não sabia se queria ou não. O que você faria se soubesse que alguém tira algo sem sua permissão? Eu não sabia de onde a pergunta surgiu, mas o impulso de sondar a mente dela para entender o que pensava sobre traições e deslealdade tinha sido irresistível. Depende do que for, mas provavelmente eu lutaria para pegar de volta. Ninguém tem o direito de se apropriar do que é seu. Sua resposta ressoou em mim como um eco, aumentando a clara discrepância entre ela e a mulher que buscava coragem para confessar. No dia seguinte, resolvi visitar Marcos. A ideia de encará-lo depois do que havia acontecido estava me sufocando a cada instante. Ele me recebeu com aquele sorriso que guardava todos os segredos do mundo, um sorriso que despertava em mim sentimentos desenfreados de desejo e culpa. Você pensou no que fizemos? Ele me perguntou, pegando uma xícara de café, enquanto os vários tons de sua voz faziam meu coração disparar. O ar estava pesado entre nós, e mais uma vez a culpa se imiscuiu na conversa, tentando erguer seus tentáculos em direção ao que estávamos construindo. Não sei se deveríamos falar sobre isso, respondi, tentando manter a voz firme, mas o tremor entregou o que eu tentava esconder. Minha mente combatia-se entre o querer e o dever, entre a aproximação deste homem que me fazia sentir viva e a dor que meu silêncio infligia a Tânia. Você não precisa ter medo de mim, Ana, do que aconteceu entre nós. O tom dele era persuasivo, como um canto de sereia que ameaçava me afogar em um oceano de confusões. Eu me afastei, tentando reunir minhas ideias. E o que precisamos fazer? Ignorar? Deixar isso pra lá como se nada tivesse acontecido? A minha voz saiu mais alta do que o planejado. A verdade martelou minha consciência. Cada palavra era uma flatulência a mais no fardo que carregava. Ele me encarou profundamente, os olhos quase como um abismo que me atraía, mas eu sabia que não podia ceder. Eu não tenho medo de consequências. Me diga o que você precisa. Ele tão próximo, como se pudesse ler minhas feridas. Mas eu hesitava em me abrir, em confessar. E se eu admitisse tudo, o que seria de mim? O que seria daquela amizade em frangalhos? Naquele momento, percebi que estava à beira de uma decisão. Continuar nesse labirinto de mentiras ou finalmente expor as verdades que me consumiam? Eu pensei em Tânia, lembrei do carinho que ela sempre doou a mim. O rosto dela iluminado por um sorriso sincero, sua presença sempre reconfortante.
Eu preciso pensar, murmurei, me afastando, já sabendo que estava deixando uma porta aberta, mas me virando também para o apelo de uma escolha muito mais obscura. A adrenalina corria pelas minhas veias. Cada passo que eu dava para fora da casa de Marcos parecia ecoar a inevitabilidade do que estava por vir. Eu não queria sucumbir àqueles instintos que agora pareciam cobrar um preço altíssimo: a culpa, a traição, o jugo de viver sobre um romance clandestino. O caminho de volta foi marcado por indecisão, enquanto as sombras dos nossos encontros se revelavam em cada esquina. A noite caía e, quando cheguei em casa, a visão de Tânia sentada no sofá ainda me aguardando angustiava meu coração. Não conseguia encará-la. O peso do que eu pretendia contar ou ocultar era como uma peste que roía cada parte de mim. Assim, a vergonha me consumia, enquanto sussurros se entrosavam no meu interior, misturando desejo e lealdade em um furdunço. "O que você tem? Parece distante", Tânia apontou quando finalmente olhei em seus olhos. Era uma pergunta direta, que pedia mais, mas o que eu poderia dizer? O que eu deveria admitir se o medo e a pressão da verdade estavam me esmagando? "Está tudo bem, Tânia. Estou apenas um pouco cansada", menti, mais uma vez. Mas cada negação se transformava em uma corrente, dificultando minha capacidade de respirar. O silêncio que se seguiu foi um abismo entre nós, e a presença dela parecia me empurrar para o precipício. A confusão era evidente e só aumentava. De repente, nosso mundo feito de risadas e cumplicidade estava repleto de camadas de segredos ameaçadores. Minha mente refletia sobre as decisões que estavam por vir. Cada dia que passava, a culpa crescia, expandia-se como uma sombra escura. Enquanto contemplava a situação, percebi que me aproximava de um ponto sem retorno. A escolha final se tornaria um divisor de águas e, nesse momento, o que deveria ser um lar tornou-se uma cela cheia de grilhões. Era um ciclo vicioso. Cada hora que passava sem que eu falasse, eu me sentia mais presa em uma teia que não parecia ter saída. E assim, naquela noite, percebi que a única maneira de circular esse labirinto se aproximava rapidamente, mas a incerteza sobre qual caminho escolher se erguia em mim como um pesadelo. E tudo o que eu precisava era olhar nos olhos de Tânia e encontrar coragem. Mas ali, na penumbra do meu lar, a escuridão tornava-se uma prisão e a luz da expectativa do que poderia ser a verdade acendia uma centelha de dúvida vital. Eu precisava tomar uma decisão, mas como poderia escolher entre a amizade e o desejo, entre a lealdade e a traição? O silêncio se instalou entre nós como um peso insuportável. Cada olhar que trocávamos era um balançar de emoções represadas, e enquanto Tânia observava meu semblante, o mundo ao nosso redor parecia fazer uma pausa. Eu mal conseguia respirar, a tensão era palpável e a vontade de escapar daquela sala, daquele momento, aumentava a cada passagem de milissegundo. O que eu estava escondendo se tornava um fantasma, um grito silenciado que ameaçava explodir a qualquer instante. "Você sabe que pode me contar tudo, não sabe?" As palavras dela eram um laço de compreensão, mas também uma armadilha, como se elas invocassem uma verdade que eu não estava pronta para revelar. "Sim, claro. É só que tem sido um período difícil para mim." A resposta saiu como um sopro, quase inaudível. Mas não era só isso. Não era apenas a fragilidade da minha vida, mas as ramificações de uma traição que não consegui evitar, que ameaçavam puxar o tapete sobre meus pés. Tânia inclinou-se ligeiramente para frente, o olhar fixo em mim, como se tentasse desvelar cada camada de segredo. "Você não precisa carregar isso sozinha, Ana." Queria gritar, mas não tinha voz. Precisava encontrar uma maneira de me livrar do peso que me esmagava, mas a verdade soava como um eco distante, cada vez mais difícil de alcançar. "Eu vou ficar bem, Tânia." Tentei sorrir, mas o gesto soou vazio, como um reflexo quebrado no espelho. O tempo passou e a noite se aproximava enquanto a tensão continuava se acumulando. Cada segundo que passava se arrastava como um peso nas minhas entranhas. As memórias de Marcos voltavam à minha mente, e a imagem de seu sorriso se misturava com a lealdade que eu sentia por Tânia. Eu estava perdida em um mar de confusão,
onde a lealdade e o desejo se entrelaçavam, expondo uma verdade que eu sabia que não poderia carregar para sempre. Decidi que uma escolha precisava ser feita. Enquanto isso, a ideia do quartinho do fundo, com todas as suas revelações, pairava como uma sombra, lembrando-me que estava prestes a encarar um caminho companheiro. Uma escolha que poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, não consegui me concentrar. A rotina se tornava um borrão, cada tarefa banal um fardo insuportável. Tudo que eu conseguia pensar era nas cartas, nas fotografias, na fita cassete que ainda espreitava dentro de mim. E a urgência crescia. A primeira parte da verdade precisava emergir, como um peixinho que subia à superfície para arfar por ar. Decidi ir até a casa de Tânia. Eu precisava vê-la, falar com ela a sós, antes que mais uma fração do tempo arranhasse o que restava de nossa amizade. Naquele dia, o céu estava nublado e a névoa parecia cobrir o mundo com uma camada de inquietação. Assim que cheguei à sua porta, fui recebida com o sorriso caloroso que sempre aquecia minha alma. Mas havia algo diferente, uma pressão no ar que parecia nos manter à distância. "Ah, Ana, que bom que veio", Tânia disse, puxando-me para dentro. Assim que entrei, o aconchego da casa parecia extenso, mas o peso dentro de mim se intensificou. "Precisamos conversar", eu disse, quase sem voz, enquanto nos sentávamos à mesa. O aroma do café fresco preenchia o ambiente, mas não havia conforto que pudesse dissipar a agitação que dançava dentro de mim. "Claro, o que está acontecendo?" A preocupação na voz dela me atingiu como uma onda, me forçando a encarar a tempestade que se aproximava. Respirei fundo. "É sobre Marcos." A menção do nome dela provocou um choque instantâneo e o olhar de Tânia endureceu. "O que tem Marcos a ver com você?" Sua expressão tornara-se séria, como se estivesse tentando decifrar um enigma. "Precisamos ser honestas uma com a outra", eu disse, sentindo o pânico invadir meu corpo. Houve um momento, algo que aconteceu entre nós. As palavras escaparam de meus lábios como um sussurro traído por insegurança. O silêncio seguinte era pesado como chumbo. Ela me encarava, a confusão misturada amarga evidente em seu rosto. "Um momento? O que você quer dizer com isso?" Eu e Marcos, nós nos beijamos. Foi um erro, um impulso, mas aconteceu." Meus olhos buscavam os dela, na esperança de encontrar apenas compreensão, mas a dor que exibia era como uma lâmina cortando a atmosfera. O que você estava pensando?" Sua voz agora era um sussurro, uma mistura de incredulidade e tristeza. "Não posso lhe explicar, foi um momento, eu me deixei levar." Minhas palavras vinham apressadas, como se tentasse correr contra o tempo, tentando encontrar um alicerce que se rasgava sobre mim. "Eu sinto muito, Tânia. Não queria que você ficasse sabendo dessa forma. Não era para ser assim." "Como você pode? Eu confiei em você. Como pode fazer algo assim com o meu namorado?" O tom dela mudou e eu vi a raiva acumulada se transformar em um tsunami, ameaçando engolir tudo ao seu redor. "Eu não sabia que era seu namorado. Foi um erro. Eu não queria feri-la." O desespero na minha voz ecoava pelo cômodo, enquanto tentava não afogar a fragilidade de nossa amizade nas ondas de mal-entendidos. O silêncio que se seguiu foi devastador. O corredor parecia se estender infinitamente, e à distância eu podia escutar o eco de nossas lembranças, cada risada, cada momento compartilhado, sendo quebrados enquanto a tensão se consolidava. Só havia lugar para o rancor, para a ferida aberta que eu tinha criado. "Eu não consigo acreditar que você fez isso." A voz de Tânia agora soava tão distante, quase como um eco tênue que ia se dissipando. "Era você que deveria me proteger e agora me traiu." As palavras dela eram punhaladas em meu peito. Não havia como negá-las. Eu sabia que cada sílaba jogada contra mim não era apenas um ataque, mas um reflexo do que eu mesma havia feito, um espelho do caos que eu criara. Aquele momento de explosão estava mudando as regras do jogo. O futuro que tínhamos como amigas agora se enfraquecia sob a luz daquele segredo que se desvelava. "E se você soubesse que eu tenho mais a dizer, Tânia, que não foi só isso?" Eu hesitei, medindo a gravidade do que estava prestes a revelar. Mas a conexão parecia mais um fio rompendo-se em tensões. "Mas o que, Ana? O que poderia ser pior? Já não basta você ter quebrado nossa amizade? Você deve viver bem com isso. Deve pensar que pode continuar sem consequências?"
O rancor na voz dela me inundou como um maremoto. Eu também sou uma vítima nesse lugar. O que aconteceu foi uma fatalidade. O que a gente construiu e agora isso está desmoronando. Eu só queria ter coragem para contar a verdade antes que fosse tarde demais. A honestidade me cortava, mas estava disposta a me abrir em homenagem a tudo que tínhamos vivido. O rosto de Tânia se contorceu em dor, como se estivesse lidando com uma mistura de rejeição e mágoa. Saia da minha casa. A determinação em sua voz era implacável, e o coração que pulsava dentro de mim buscava uma forma de se desfazer. Saia. Eu não queria, mas sabia que não havia mais retorno. O lamento de nossa amizade se concretizava, e enquanto deixava sua casa, lágrimas quentes brotavam dos meus olhos. O que eu havia feito? A traição enredada em mentiras e agora desmascarada, tudo desmoronava. O espaço entre meu mundo e o de Tânia se tornava um abismo escuro, enquanto eu caminhava pela rua, incapaz de entender como as esperanças se transformaram em cinzas. A verdade permanecia como essa sombra densa, aquele nó na garganta que não se desfazia. A liberdade que eu tanto buscava agora se convertia em um cárcere. Eu estava presa, não apenas nas teias do meu erro, mas na incerteza do que viria adiante. Não sabia como confrontar Marcos, nem como lidar com a fúria de Tânia. Não havia palavras que pudessem reverter o que já estava feito, e eu estava sobre o precipício de um abismo, mas sem coragem de saltar. O caos se instalava entre nós, enquanto eu vagava pela cidade em busca de paz em meio à desordem. A cada passo que eu dava, a dúvida crescia. Como tudo havia se transformado em um ciclo de dor? Como eu deixara isso acontecer? O silêncio se instalou entre nós como um peso insuportável. Cada olhar que trocávamos era um balançar de emoções represadas, e enquanto Tânia observava meu semblante, o mundo ao nosso redor parecia fazer uma pausa. Eu mal conseguia respirar. A tensão era palpável e a vontade de escapar daquela sala, daquele momento, aumentava a cada passagem de milissegundo. O que eu estava escondendo se tornava um fantasma, um grito silenciado que ameaçava explodir a qualquer instante. Você sabe que pode me contar tudo, não sabe? As palavras dela eram um laço de compreensão, mas também uma armadilha, como se elas invocassem uma verdade que eu não estava pronta para revelar. Sim, claro. É só que tem sido um período difícil para mim. A resposta saiu como um sopro, quase inaudível. Mas não era só isso. Não era apenas a fragilidade da minha vida, mas as ramificações de uma traição que não conseguia evitar, que ameaçavam puxar o tapete sobre meus pés. Tânia inclinou-se ligeiramente para frente, o olhar fixo em mim, como se tentasse desvelar cada camada de segredo. Você não precisa carregar isso sozinha, Ana. Queria gritar, mas não tinha voz. Precisava encontrar uma maneira de me livrar do peso que me esmagava, mas a verdade soava como um eco distante, cada vez mais difícil de alcançar. Eu vou ficar bem, Tânia. Tentei sorrir, mas o gesto soou vazio, como um reflexo quebrado no espelho. O tempo passou e a noite se aproximava enquanto a tensão continuava se acumulando. Cada segundo que passava se arrastava como um peso nas minhas entranhas. As memórias de Marcos voltavam à minha mente e a imagem de seu sorriso se misturava com a lealdade que eu sentia por Tânia. Eu estava perdida em um mar de confusão, onde a lealdade e o desejo se entrelaçavam, expondo uma verdade que eu sabia que não poderia carregar para sempre. Decidi que uma escolha precisava ser feita. Enquanto isso, a ideia do quartinho do fundo, com todas as suas revelações, pairava como uma sombra, lembrando-me que estava prestes a encarar um caminho companheiro. Uma escolha que poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, não consegui me concentrar. A rotina se tornava um borrão, cada tarefa banal um fardo insuportável. Tudo o que eu conseguia pensar era nas cartas, nas fotografias, na fita cassete que ainda espreitava dentro de mim. E a urgência crescia. A primeira parte da verdade precisava emergir, como um peixinho que subia à superfície para arfar por ar. Decidi ir até a casa de Tânia. Eu precisava vê-la, falar com ela a sós, antes que mais uma fração do tempo arranhasse o que restava de nossa amizade. Naquele dia, o céu estava nublado e a névoa parecia cobrir o mundo com uma camada de inquietação. Assim que cheguei à sua porta, fui recebida com o sorriso caloroso que sempre aquecia minha alma.
Mas havia algo diferente, uma pressão no ar que parecia nos manter à distância. "Ah, Ana, que bom que veio", Tânia disse, puxando-me para dentro. Assim que entrei, o aconchego da casa parecia extenso, mas o peso dentro de mim se intensificou. "Precisamos conversar", eu disse quase sem voz, enquanto nos sentávamos à mesa. O aroma do café fresco preenchia o ambiente, mas não havia conforto que pudesse dissipar a agitação que dançava dentro de mim. "Claro, o que está acontecendo?" A preocupação na voz dela me atingiu como uma onda, me forçando a encarar a tempestade que se aproximava. Respirei fundo. "É sobre Marcos." A menção do nome dela provocou um choque instantâneo e o olhar de Tânia endureceu. "O que tem Marcos a ver com você?" Sua expressão tornara-se séria, como se estivesse tentando decifrar um enigma. "Precisamos ser honestas uma com a outra", eu disse, sentindo o pânico invadir meu corpo. Houve um momento, algo que aconteceu entre nós. As palavras escaparam de meus lábios como um sussurro traído por insegurança. O silêncio seguinte era pesado como chumbo. Ela me encarava, a confusão misturada à mágoa evidente em seu rosto. "Um momento? O que você quer dizer com isso?" Eu e Marcos, nós nos beijamos. Foi um erro, um impulso, mas aconteceu." Meus olhos buscavam os dela, na esperança de encontrar apenas compreensão, mas a dor que exibia era como uma lâmina cortando a atmosfera. O que você estava pensando?" Sua voz agora era um sussurro, uma mistura de incredulidade e tristeza. "Não posso lhe explicar, foi um momento. Eu me deixei levar." Minhas palavras vinham apressadas, como se tentasse correr contra o tempo, tentando encontrar um alicerce que se rasgava sobre mim. "Eu sinto muito, Tânia. Não queria que você ficasse sabendo dessa forma. Não era para ser assim." "Como você pôde? Eu confiei em você. Como pode fazer algo assim com o meu namorado?" O tom dela mudou, e eu vi a raiva acumulada se transformar em um tsunami, ameaçando engolir tudo ao seu redor. "Eu não sabia que era seu namorado. Foi um erro. Eu não queria feri-la." O desespero na minha voz ecoava pelo cômodo, enquanto tentava não afogar a fragilidade de nossa amizade nas ondas de mal-entendidos. O silêncio que se seguiu foi devastador. O corredor parecia se estender infinitamente, e à distância eu podia escutar o eco de nossas lembranças, cada risada, cada momento compartilhado sendo quebrados enquanto a tensão se consolidava. Só havia lugar para o rancor, para a ferida aberta que eu tinha criado. "E se você soubesse que eu tenho mais a dizer, Tânia, que não foi só isso?" Eu hesitei, medindo a gravidade do que estava prestes a revelar, mas a conexão parecia mais um fio rompendo-se em tensões. "Mas o que, Ana? O que poderia ser pior? Já não basta você ter quebrado nossa amizade? Você deve viver bem com isso, deve pensar que pode continuar sem consequências." O rancor na voz dela me inundou como um maremoto. "Eu também sou uma vítima nesse lugar. O que aconteceu foi uma fatalidade. O que a gente construiu e agora isso está desmoronando. Eu só queria ter coragem para contar a verdade antes que fosse tarde demais." A honestidade me cortava, mas estava disposta a me abrir em homenagem a tudo que tínhamos vivido. O rosto de Tânia se contorceu em dor, como se estivesse lidando com uma mistura de rejeição e mágoa. "Saia da minha casa." A determinação em sua voz era implacável, e o coração que pulsava dentro de mim buscava uma forma de se desfazer. "Saia." Eu não queria, mas sabia que não havia mais retorno. O lamento de nossa amizade se concretizava, e enquanto deixava sua casa, lágrimas quentes brotavam dos meus olhos. O que eu havia feito? A traição enredada em mentiras e agora desmascarada, tudo desmoronava. O espaço entre meu mundo e o de Tânia se tornava um abismo escuro enquanto eu caminhava pela rua, incapaz de entender como as esperanças se transformaram em cinzas. A verdade permanecia como essa sombra densa, aquele nó na garganta que não se desfazia. A liberdade que eu tanto buscava agora se convertia em um cárcere. Eu estava presa não apenas nas teias do meu erro, mas na incerteza do que viria adiante. Não sabia como confrontar Marcos, nem como lidar com a fúria de Tânia. Não havia palavras que pudessem reverter o que já estava feito. E eu estava sobre a precipício de um abismo, mas sem coragem de saltar. O caos se estralava entre nós,
enquanto eu vagava pela cidade em busca de paz em meio à desordem. A cada passo que eu dava, a dúvida crescia. Como tudo havia se transformado em um ciclo de dor? Como eu deixara isso acontecer? O silêncio se instalou entre nós como um peso insuportável. Cada olhar que trocávamos era um balançar de emoções represadas, e enquanto Tânia observava meu semblante, o mundo ao nosso redor parecia fazer uma pausa. Eu mal conseguia respirar. A tensão era palpável e a vontade de escapar daquela sala, daquele momento, aumentava a cada passagem de milissegundo. O que eu estava escondendo se tornava um fantasma, um grito silenciado que ameaçava explodir a qualquer instante. Você sabe que pode me contar tudo, não sabe? As palavras dela eram um laço de compreensão, mas também uma armadilha, como se elas invocassem uma verdade que eu não estava pronta para revelar. Sim, claro, é só que tem sido um período difícil para mim. A resposta saiu como um sopro, quase inaudível, mas não era só isso. Não era apenas a fragilidade da minha vida, mas as ramificações de uma traição que não consegui evitar, que ameaçavam puxar o tapete sobre meus pés. Tânia inclinou-se ligeiramente para frente, o olhar fixo em mim, como se tentasse desvelar cada camada de segredo. Você não precisa carregar isso sozinha, Ana. Queria gritar, mas não tinha voz. Precisava encontrar uma maneira de me livrar do peso que me esmagava, mas a verdade soava como um eco distante, cada vez mais difícil de alcançar. Eu vou ficar bem, Tânia. Tentei sorrir, mas o gesto soou vazio, como um reflexo quebrado no espelho. O tempo passou e a noite se aproximava enquanto a tensão continuava se acumulando. Cada segundo que passava se arrastava como um peso nas minhas entranhas. As memórias de Marcos voltavam à minha mente e a imagem de seu sorriso se misturava com a lealdade que eu sentia por Tânia. Eu estava perdida em um mar de confusão, onde a lealdade e o desejo se entrelaçavam, expondo uma verdade que eu sabia que não poderia carregar para sempre. Decidi que uma escolha precisava ser feita. Enquanto isso, a ideia do quartinho do fundo, com todas as suas revelações, pairava como uma sombra, lembrando-me que estava prestes a encarar um caminho companheiro. Uma escolha que poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, não consegui me concentrar. A rotina se tornava um borrão, cada tarefa banal um fardo insuportável. Tudo o que eu conseguia pensar era nas cartas, nas fotografias, na fita cassete que ainda espreitava dentro de mim. E a urgência crescia. A primeira parte da verdade precisava emergir, como um peixinho que subia à superfície para arfar por ar. Decidi ir até a casa de Tânia. Eu precisava vê-la, falar com ela a sós, antes que mais uma fração do tempo arranhasse o que restava de nossa amizade. Naquele dia, o céu estava nublado e a névoa parecia cobrir o mundo com uma camada de inquietação. Assim que cheguei à sua porta, fui recebida com o sorriso caloroso que sempre aquecia minha alma. Mas havia algo diferente, uma pressão no ar que parecia nos manter à distância. "Ah, Ana, que bom que veio", Tânia disse, puxando-me para dentro. Assim que entrei, o aconchego da casa parecia extenso, mas o peso dentro de mim se intensificou. "Precisamos conversar", eu disse, quase sem voz, enquanto nos sentávamos à mesa. O aroma do café fresco preenchia o ambiente, mas não havia conforto que pudesse dissipar a agitação que dançava dentro de mim. "Claro, o que está acontecendo?" A preocupação na voz dela me atingiu como uma onda, me forçando a encarar a tempestade que se aproximava. Respirei fundo. "É sobre Marcos." A menção do nome dela provocou um choque instantâneo e o olhar de Tânia endureceu. "O que tem Marcos a ver com você?" Sua expressão tornara-se séria, como se estivesse tentando decifrar um enigma. "Precisamos ser honestas uma com a outra", eu disse, sentindo o pânico invadir meu corpo. Houve um momento, algo que aconteceu entre nós. As palavras escaparam de meus lábios como um sussurro traído por insegurança. O silêncio seguinte era pesado como chumbo. Ela me encarava, a confusão misturada à mágoa evidente em seu rosto. "Um momento? O que você quer dizer com isso?"
Eu e Marcos, nós nos beijamos. Foi um erro, um impulso, mas aconteceu. Meus olhos buscavam os dela, na esperança de encontrar apenas compreensão, mas a dor que exibia era como uma lâmina cortando a atmosfera. O que você estava pensando? Sua voz agora era um sussurro, uma mistura de incredulidade e tristeza. Não posso lhe explicar, foi um momento, eu me deixei levar. Minhas palavras vinham apressadas, como se tentasse correr contra o tempo, tentando encontrar um alicerce que se rasgava sobre mim. Eu sinto muito, Tânia. Não queria que você ficasse sabendo dessa forma. Não era para ser assim. Como você pode? Eu confiei em você. Como pode fazer algo assim com meu namorado? O tom dela mudou e eu vi a raiva acumulada se transformar em um tsunami, ameaçando engolir tudo ao seu redor. Eu não sabia que era seu namorado. Foi um erro. Eu não queria feri-la. O desespero na minha voz ecoava pelo cômodo, enquanto tentava não afogar a fragilidade de nossa amizade nas ondas de mal-entendidos. O silêncio que se seguiu foi devastador. O corredor parecia se estender infinitamente, e à distância eu podia escutar o eco de nossas lembranças, cada risada, cada momento compartilhado, sendo quebrados enquanto a tensão se consolidava. Só havia lugar para o rancor, para a ferida aberta que eu tinha criado. E se você soubesse que eu tenho mais a dizer, Tânia, que não foi só isso. Eu hesitei, medindo a gravidade do que estava prestes a revelar. Mas a conexão parecia mais um fio rompendo-se em tensões. Mas o que, Ana? O que poderia ser pior? Já não basta você ter quebrado nossa amizade? Você deve viver bem com isso. Deve pensar que pode continuar sem consequências. O rancor na voz dela me inundou como um maremoto. Eu também sou uma vítima nesse lugar. O que aconteceu foi uma fatalidade. O que a gente construiu, e agora isso está desmoronando. Eu só queria ter coragem para contar a verdade, antes que fosse tarde demais. A honestidade me cortava, mas estava disposta a me abrir em homenagem a tudo que tínhamos vivido. O rosto de Tânia se contorceu em dor, como se estivesse lidando com uma mistura de rejeição e mágoa. Saia da minha casa. A determinação em sua voz era implacável e o coração que pulsava dentro de mim buscava uma forma de se desfazer. Saia! Eu não queria, mas sabia que não havia mais retorno. O lamento de nossa amizade se concretizava e, enquanto deixava sua casa, lágrimas quentes brotavam dos meus olhos. O que eu havia feito? A traição enredada em mentiras e agora desmascarada? Tudo desmoronava. O espaço entre meu mundo e o de Tânia se tornava um abismo escuro enquanto eu caminhava pela rua, incapaz de entender como as esperanças se transformaram em cinzas. A verdade permanecia como essa sombra densa, aquele nó na garganta que não se desfazia. A liberdade que eu tanto buscava agora se convertia em um cárcere. Eu estava presa não apenas nas teias do meu erro, mas na incerteza do que viria adiante. Não sabia como confrontar Marcos, nem como lidar com a fúria de Tânia. Não havia palavras que pudessem reverter o que já estava feito. E eu estava sobre o abismo, mas sem coragem de saltar. Foi então que, entre os ecos dos meus pensamentos, lembrei da casa. A casa onde tudo havia começado a se desfazer. Ela, com suas paredes que guardavam risos, lágrimas e segredos, parecia pedir uma visita. Decidi que não poderia mais ignorar o que a casa tinha para me oferecer. Era ali que, talvez, eu pudesse descobrir o que fazer com tudo isso. A verdade finalmente viria à tona. E eu entendia que, para abraçar o futuro, precisava primeiro desnudar o passado. Com o coração acelerado, fui caminhando em direção àquele telhado que abrigou minha história. A chave, que poderia ser um fardo, tornou-se agora um símbolo de possibilidades. O calor do sol começava a entrar em mim, trazendo uma esperança frágil, mas real. Assim que cruzei a porta, o cheiro do lugar me envolveu como um abraço antigo. As lembranças dançavam em minha mente, trazendo risos de vozes queridas e sussurros apagados. Senti a presença de Dona Zefa em cada canto. Aquela que, ao contrário de mim, sempre soube a força do amor e da verdade. Voltei ao quartinho do fundo. Olhei aquelas fitas, aquelas cartas e prestei atenção ao que elas tinham a me ensinar. Mesmo com a carga de desespero, sabia que cada parte da história carregava um ensinamento. A dor, a perda, a traição, tudo influenciava o que eu era.
Senti minha verdade emergir como uma flor que brota em meio a pedregulhos, resiliência em sua forma mais pura. Naquele espaço, percebi que as histórias que vivemos, mesmo as mais difíceis, são também as que nos moldam. O silêncio que uma vez pesava sobre mim agora se transformava em um convite à conversa. No fundo, eu desejava que fosse assim com Tânia, que a verdade nos ajudasse a reconstruir o que parecia irremediavelmente quebrado. Com lágrimas nos olhos, sorri. Era a ideia de que, no final, o amor se sobrepunha a tudo. Perdão não significava apagar o erro, mas permitir que a luz do entendimento e da verdadeira empatia iluminasse os cantos mais sombrios da nossa jornada. Saí da casa com uma nova visão, a certeza de que poderia fazer a escolha certa. Hoje, enquanto conto essa história, sinto que cada marca na minha aula é uma prova de que somos mais que os erros que cometemos. Nós somos a soma das nossas experiências, dos laços que criamos. A casa, com seus segredos, tornou-se um símbolo de renovação e esperança. E assim, ao final de tudo, percebo que é o amor entrelaçado na dor que realmente nos fortalece. A vida continua, dia a dia, e convido você a refletir sobre suas próprias histórias. Em cada momento que parece doloroso, existe uma lição esperando para ser descoberta. Se você puder, deixe seu nome e de onde está assistindo. Adoraria saber que você também é parte dessa troca de experiências. Vamos seguir juntas nessa jornada.